E agora é a vez do equipamento do Diego, lá de Biporã, Paraná. O pessoal tem caprichado mais as embalagens ultimamente. Tá de parabéns por isso. Alguns equipamentos já chegaram aqui com os potenciômetros amassados, dobrados aqui na ponta, justamente pela falta de um plástico bolha, falta de um carinho na hora de embalar o produto. O rádio já foi aberto, tá sem um lacre. Vamos ver como é que tá o funcionamento geral dele. E esse aqui vai sendo o nosso ambiente de trabalho. Para quem não conhece, se quiser vir aqui tomar um café, vai ser um prazer. Esse botão aqui está estragado e o rádio está com VCO defeituoso. E um outro detalhe é que foi instalado um bip e o talkback do equipamento. Talkback é quando você fala ao microfone e a sua voz sai aqui no alto-falante. O talkback dele tá direto, tá muito forte. Você não consegue usar o rádio. Aí fica difícil, né? Uma sequência de gambiarras aqui na placa. Esse trimpote aqui para poder fazer com que a voz da pessoa saia no alto-falante. Então a gente vê aqui uma gambiarra. Não precisa fazer isso aqui. Isso aqui é para ser um chucrute de canais. Então vamos ver como é que está essa disposição de canais aqui. A plaquinha de bip foi colocada aqui. Eu estou pensando aqui no seguinte: a pessoa soldou o transformador de alta junto com o frequencímetro. Ele foi inteligente, deixou a lâmpada aqui para não queimar o painel. O painel não está acendendo muito forte não, mas ao menos a instalação aqui está muito correta. A placa de bip está quase fechando curto aqui embaixo. E o eco, eu gostaria de entender o porquê desses valores, mas tudo bem. No bruto que eu digo assim, no contexto geral, o rádio está com aparência boa, tirando o VCO que está ferrado. Mas dá para ficar bom. Vamos recuperar esse aqui, deixar ele nos trinques. Já corrigindo aqui e aproveitar para poder trocar essa iluminação decímetro porque está queimada. O que queimou esse LED é o seguinte, vou te explicar. Aqui vai uma resistência de 680 ohms. E eu reparei que o painel New Light do equipamento, esse painel que acende aqui, ele está acendendo fraco. Ele está acendendo fraco, a resistência queimou. Qual que é a conclusão que eu chego? Pensa comigo. 680 ohms em cima da resistência é a conta, é o dedo no nariz. Eu normalmente utilizo uma resistência de 1000 ohms, 1K. Por quê? Porque se der uma sobretensão, ele fica uma maior plasticidade, uma maior flexibilidade, vamos dizer assim. A mesma coisa acontece na luz. O cidadão não tirou a lâmpada, beleza. Então a luzinha que está aqui, essa resistência incandescente, ela funciona como um amortecedor para essa oscilação de tensão. Pode ver que se o seu rádio for original e tiver um painel New Light, ele vai acender e de vez em quando ele vai piscar o painel, porque justamente ocorre uma oscilação de tensão, e essa oscilação de tensão ela fica para a lâmpada e não para a resistência. No caso aqui, queimou o LED, por quê? Porque o LED ele está com uma resistênciazinha aqui para poder baixar a tensão.
e a resistência não tem flexibilidade. Então subiu a tensão, ele passa a tensão pela resistência, chega no LED, queima o LED. No caso aqui está acendendo mais fraco o painel, eu acho que porque com certeza o antigo usuário ou o atual usuário está com algum problema na bateria. Pode ser baixo nível do ácido da bateria ou excesso de tensão do alternador. É sempre bom dar uma olhada e utilizar um multímetro que tenha leitura Hold. Um exemplo aqui, ó. Esse aqui é um multímetro, você bota lá, aqui, ó. Você liga aqui o multímetro e bota lá leitura Hold. O que seria a leitura Hold? Você vai deixar esse multímetro preso lá no seu veículo durante um tempo e depois você vai verificar qual foi a tensão de pico que passou ali pelo alternador. Por que eu estou dizendo isso? Porque dependendo da tensão de pico, pode prejudicar aí o seu equipamento, pode prejudicar a sua geladeira do seu caminhão, pode prejudicar o inversor de tensão, pode prejudicar um montão de coisas, inclusive painel do rádio. Isso aqui é um rádio que queima o painel no ato, é um Hanover. O Hanover, se tiver uma oscilação de tensão acima de 13 volts, desiste, ele queima o painel. Aí a gente tem que trocar o painel, colocar um outro New Light. É esse painel aqui, ó. Um outro, tá vendo? Não tem jeito. Agora não existe esse componente para esse rádio, só existe por Hanover. É triste, né? Mas é verdade. Então cuidado aí com a tensão, né? Atenção com atenção. Parece redundante, mas atenção não é tensão. Então verifique a tensão do seu alternador, do alternador do seu veículo. Observa se está tudo certinho, porque senão você pode prejudicar o seu equipamento, beleza? Pode prejudicar outras coisas também, a central eletrônica e entre outros componentes aí, que tudo hoje é mais ou menos híbrido, é mecânico e eletrônico. Cuidado com isso, galera, porque pode te largar na mão, viu? O colega pediu para retirar aquela placa de bip e colocar o bip original, então eu vou proceder dessa forma e aproveitar para colocar um bip um pouquinho mais alongado para dar um charme. O PA do equipamento, que é a parte de saída de RF, a saída de potência, tanto que a gente identifica aqui o dissipador de calor, é uma parte muito sensível e em se tratando de transistores MOSFETs, qualquer coisinha pode realimentar e o rádio dá uma portadora. Então quando eu falo que problema de portador em SSB é um problema de filtragem, é realmente de filtragem, mas também tem um manuseio técnico. Às vezes a pessoa não tem experiência, e ela simplesmente pega uma bobina como essa aqui e arreganha a bobina. Então, para poder ressintonizar essa bobina, eu vou ter que gerar um sinal, colocar essa bobina numa plaquinha, num protoboard. Eu vou gerar um sinal num circuito e vou ressintonizar essa bobina utilizando o Spectro Analyzer. Aí depois eu vou colocá-la aqui de novo e o PA ele volta a funcionar de uma forma totalmente correta, não do jeito que está aqui. Está dando realimentação por causa dessa bobina e por causa de mais duas bobinas que foram palitadas. Já aproveitei para unificar a sintonia TX-RX. Aquela vez ele juntava gente e contava com o tempo de ver de manhã e nos seus olhos... Conferir aqui a tensão dos transistores. Está um pouquinho alto, vou baixar aqui. Perfeito. Agora o segundo. Um pouquinho alto. Tá de bom tamanho esse. O terceiro, um pouquinho baixo. Show. Perfeito. Todas as peças que deveriam ser substituídas já foram substituídas, as correções já foram efetuadas, a placa já está envernizada. E porque o verniz para proteger contra umidade e poeira, principalmente para estações móveis. As gambiarras foram todas removidas,
O rádio está em pleno funcionamento. Já foi instalado aqui no dissipador de calor um par de coolers. O Relay Box, o Top Gun Modulator já foi instalado. As correções já foram feitas. Os filtros novos já foram instalados. Eles estão aqui. Tem mais dois aqui de baixo. Aqui é um par para SSB e um par para amplitude modulada. Sua câmara de eco estava com alguns resistores em posições aqui que não deveriam estar. Inclusive essa resistência aqui ela está dessoldada. Eu vou fazer o meu trabalho aqui na câmara de eco para você ter aquele efeito locutor. Limitador de áudio novo. Estou utilizando aqui o meu mega importado suporte, que é uma tampa de água mineral. O rádio está quase pronto, mas eu só unifiquei a sintonia, eu não verifiquei se ele está na frequência. Então, está fora de frequência, eu preciso acertar isso. Deixa eu aproveitar e olhar aqui no modo USB. Tá vendo que não se trata só de unificar a sintonia? Tem que dar um trato. Agora LSB. Fora. Olha aqui e olha aqui. Tá fora. Você precisa que o seu rádio esteja certinho na frequência. Equipamento ajustado. Vou fazer a verificação então. Primeira amplitude modulada. Certinho. Agora USB. Certo. LSB. Perfeito. Vamos ver como é que está a qualidade do áudio. Esse rádio quando chegou aqui estava terrível. Áudio muito ruim. Tudo na zona de saturação. Não tinha como mostrar para vocês. O rádio estava horrível. Perfeito. Baixar um pouco a potência. Potência mínima. Potência máxima. Sem estar na zona de saturação. Ao microfone, alô teste. Note que nas cristas não tem nada batendo na zona de saturação. E eu vou soltar a câmera aqui do tripé. Eu quero te mostrar um detalhe interessantíssimo. Você está vendo o equipamento sem estar na zona de saturação. Deixa eu pegar meu outro tripé aqui que chama-se fita. Vamos colocar aqui esse tripé. Subir um pouquinho aqui, colocar uma chave aqui. Pronto. Fica mais ou menos aí para você entender. Sem cortes. Você viu que o áudio está dentro de um limite. Ele está um áudio bonito. Não tem senoidal em zona de saturação. Então, alô teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô testando. Você não tem uma corrente negativa. Você não tem um consumo que o rádio não dá conta. Pelo contrário, alô teste, temos quase 5 amperes de consumo importadora. Alô testando, olá teste. E quando você fala ao microfone, a gente tem um pico máximo de pouco mais de 6 amperes. Lembre-se, pouco mais de 6 amperes com a qualidade total. O que eu quero dizer com isso? Não tem nada saturado no seu equipamento. O seu áudio está perfeito. Agora SSB. Alô testando, alô teste, 1, 2, 1, 2. Vamos ver aqui o consumo exato. 12 amperes. Então vamos ver como é que está a potência do rádio. Deixa eu ligar isso aqui. Não vou usar o outro tripé agora não. Vamos fazer o seguinte. Soltar aqui o zoom sem cortes. Alô teste, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alô testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô teste. 77 watts no modo SSB. Consumindo alô teste, consumindo 12 amperes. Alô testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 77 a 75 watts de potência e está variando entre 74 e 80. Alô teste, 1, 2, 3, 4.
Tá vendo? Hora dá 7,4, hora dá 80. Então a gente pode ter aqui 75 watts de média no modo SSB, agora em amplitude modulada. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 59 watts de pico, alô, alô, teste, alô, testando, 15 watts de portadora, com 60 watts de pico, com qualidade. Vamos ver então a quantidade de áudio. O osciloscópio te mostrou a qualidade, inclusive vou desligar de uma vez. E a gente vai ver agora a quantidade de áudio. Alô, alô, testando. Alô, testando. Alô, teste. Com a potência aberta, tá muito acima de qualquer limite que a gente pode ver no rádio PX. Agora com a potência fechada. Alô, testando. 1, 2, 3, 4. Com a potência fechada você tem mais de 100% do rendimento do equipamento. Alô, testando. Ou seja, seu rádio com a potência fechada, você falando a 30 centímetros do microfone, ele tem muito... Deixa eu desligar o eco aqui, porque tá dando reverb ali no ponteiro. Ele tem muito mais áudio você utilizando o microfone e a potência fechada do que muito rádio novo, original, com a potência aberta. Se você abre a potência do rádio, ele esculacha, ele bate lá embaixo e pode quebrar o ponteiro do meu watímetro. Aí não é isso que a gente quer. Então, tá vendo aí? Quantidade de áudio com qualidade de áudio. São duas coisas totalmente distintas. Fazer um teste de demodulação. Alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos gerar sinal então. Vou fazer um teste aqui direto. Perfeito, totalmente equilibrado. Depois eu quero fazer uma postagem no blog explicando para vocês como que funciona a demodulação de forma aplicada. Vamos ver se o equipamento está com espúrios. Vou começar na frequência de 25.855 na banda A. Ok, banda B 26.305. Perfeito, banda C 26.755, banda D 27.205, banda E 27.655 e banda F 28.105. Perfeito, sem espúrios. Vamos calibrar a recepção. Vou te mostrar como que tá agora. Verificando a recepção, já foi calibrado e ajustado. Vou baixar um pouquinho aqui o volume. Agora modo amplitude modulada. Perfeito. De novo. Modo amplitude modulada. 100%. Detalhe que a gente não pode esquecer, a iluminação do decímetro estava queimada. Coloquei um LED de 30.000 MCD. Eu recebi uma pergunta inédita outro dia. O cara perguntou o que é MCD. É milicandela. E lembrando, a candela é a unidade de medida básica do Sistema Internacional de Medidas para Intensidade Luminosa. Eu estou fazendo os testes aqui no seu equipamento com um microfone de 500 ohms da RadioShack. É um microfone bem antigo, ele é de qualidade, mas é bem antigo, tá ok? E é bem diferente do microfone que você usa no seu rádio. O original do seu equipamento é um SRA 158. A cápsula desse microfone, embora seja antiga, é uma cápsula muito boa. A cápsula do seu microfone é uma cápsula mais sensível. Ela costuma pegar ruído até do movimento aqui do microfone e costuma incomodar um pouco. Então, se você precisar futuramente
e tiver alguma reclamação de alguma canudo em relação a ruído no seu áudio, pode trocar o seu microfone, tá? Colocar o microfone da Voyager, um comum. Se você precisar, eu tenho aqui para você, tá? Você pode entrar em contato. E se quiser, pode melhorar o seu microfone também. Você pode enviar ele para cá, a gente faz o serviço no seu microfone para poder ficar perfeito. Uma vez que o áudio do seu rádio agora, ele tem uma pegada que ele não tinha antes, tá bom? E a gente tem que observar isso porque foi um trabalho minucioso que foi feito no áudio. Então vamos colocar debaixo do rádio um suporte super personalizado, uma chave de fenda. Seu equipamento chegou aqui com uma microfonia surreal. Não tinha nem condição de acionar o microfone. E o pior é que esse rádio não tem controle de ganho de microfone. Então é uma situação muito difícil a gente equalizar isso. Ou seja, fazer com que o rádio tenha muito áudio. O Top Gun Modulator tem essa característica. E ao mesmo tempo não dá microfonia. Como não tem como a gente resolver todos os problemas sem abrir mão de algumas coisas, eu decidi colocar uma chave de liga e desliga no seu rádio, utilizando aqui o filtro. Então, o que vai rolar? O filtro foi ligado direto. Você vai notar, a filtragem do rádio é nova, está mais silencioso, totalmente diferente do que estava quando estava aí. Agora, quando você acionar o microfone, por exemplo, sem a câmara de eco, não tem nenhuma transmissão aqui na parte de baixo, no alto-falante do rádio. Quando você ligar, ele vai funcionar naquele estilo que eu te falei, que é o estilo locutor, tá vendo? Eu fiz um efeito na sua câmara de eco, que vai deixar o eco nessa posição, 10 horas, o de dentro, e o de fora na posição de 2 horas, para você ter um áudio bonito, sem ter microfonia, tá ok? E o bip, eu deixei o bip do jeito que você queria, original. Show de bola? Agora é o seguinte, você está com o rádio do jeito que você queria. Se quiser balaiar, beleza, você pode balaiar, fazer o que você quiser. Mas quando você deixar o eco na posição de locutor, que é mais ou menos aqui, entre 11 e 2 horas, ou 11 e meia e meio-dia, ou 1 hora, alô, teste. Se você baixa a potência do rádio, o áudio baixa um pouquinho também, viu? Alô, teste. Você pode tirar um pouco a intensidade por aqui e vai ficar sempre muito bom. Abriu potência, o áudio ele vai acompanhar. Acabou de ajustar o seu eco, deixou na posição que você queria, solta o filtro, que o eco vai continuar e você não vai ter problema com microfonia no seu rádio, tá ok? Só observa bastante o que eu te falei, a relação do microfone, porque o SRA 158 é um microfone um tanto tenso para poder trabalhar. Eu me recordo, na época do Orkut, quando saiu o Hanover BR9000, o pessoal sempre reclamava muito, naquela versão 3, da qualidade e da quantidade de modulação do microfone. É claro que isso aí é seguido de uma série de detalhes que eu só fui aprofundar à medida que eu fui tendo condições de instrumentalizar o meu conhecimento. Porque quando a gente faz as coisas no ouvido, a gente tem uma impressão. Quando a gente coloca no osciloscópio, quando a gente utiliza um analisador de espectro, tem que lançar a mão de um investimento muito alto, aí a coisa começa a ficar séria. Então, naquela época, eu tinha um certo carinho por esse microfone, o SRA 158. Eu gosto dele. Eu acho um bom microfone. A cápsula de tudo não é tão ruim, ela é muito sensível. Então, para equipamentos, por exemplo, igual o Hanover, quando o Hanover saiu, não estou falando do Hanover agora, o novo, versão 6. Quando o Hanover saiu, ele tinha uma cápsula, se eu não me engano, os atuais também é a mesma cápsula, de 150 ohms. Pô, mas a sensibilidade de 150 ohms para áudio fica bem fechadinha, sabe? Você tem que deixar o microfone muito próximo da boca. E isso causa um certo desprazer para quem está operando, porque
ter que ter o microfone próximo da boca vai de encontro com o que a gente utilizava antigamente. Lembrando que ir de encontro é ir contra, né? Antigamente o pessoal utilizava pré-amplificador dentro dos equipamentos. Eu fiz isso no meu 8001 para a gente poder operar com o microfone a uma distância razoável da boca e não perder a sensibilidade na parte de entrada de áudio do rádio, né? Você não precisa de estar com o microfone colado na boca. Então, se você pega um rádio que tem uma cápsula de 150 ohms, uma cápsula de baixa, eu chamo de baixa sensibilidade, porque 150 ohms para comparar com 600 ohms, 150 ohms é duro, uma cápsula dura. Mas se você pega uma cápsula dura e trabalha com um rádio que tem um pré-amplificador, nossa, fica uma coisa fabulosa. Por quê? Porque uma cápsula de 600 ohms com um pré-amplificador, ela pega muito ruído branco. Você não está falando, ela pega esse ruído branco, a não ser que você controle bem baixinho mesmo o ganho de microfone. Aí acaba perdendo o sentido de você ter um pré-amplificador, né? Então, quando você tem essa mesma ideia do pré-amplificador utilizando aquela cápsula do Hanover, mas fica fantástico. Você quer fazer uma experiência assim, surreal? Experimenta a cápsula do Hanover num microfone Lupit ou num KBS. Você vai ver como é que funciona bem. Por quê? Porque tanto o Lupit quanto o KBS, enquanto cápsulas dinâmicas, eles se utilizam de cápsulas de acho que 500 ou 600 ohms. Tem muito tempo que eu não vejo um Lupit. Se você tirar aquela cápsula e colocar uma cápsulazinha do microfone da Hanover, mas você vai ter uma qualidade de áudio maior. Por quê? Porque ele pega menos ruído externo, aquele ruído branco, ele não capta com tanta facilidade. Então eu acho que aquela cápsula ela é boa pra caramba, mas o pessoal reclamava daquela cápsula no uso do Hanover. Por quê? Porque deixava o áudio um pouco fechado. Eu tive a impressão de que o microfone do VR9000, utilizando ali o SRA158 no Hanover, mas melhorou o Hanover assim da água para o vinho. Na época o Thiago Ernesto estava fazendo uma experiência, não sei se ele conseguiu, se ele chegou a fazer essa experiência no rádio dele. O que eu sei é que eu fiz uma experiência nos que estiveram aqui no meu shack e teve assim um ganho de áudio disparado. E eu acho que cápsula é uma coisa que vai muito do equipamento, né? Se você pega um rádio igual esse aqui, que não tem controle de ganho de microfone, e tem uma cápsula muito sensível, a chance do áudio ele ficar muito ruim é muito grande. Agora, se você pega um rádio igual esse aqui e dá uma ponderada na cápsula dele, é a mesma coisa que utilizar esse microfone da RadioShack, porque ele não é 600 ohms igual o microfone da Voyager, ele é 500. Ou seja, ele é menos sensível do que o microfone da Voyager. Só que mais sensível que o SRA158 eu acho que não tem. Porque aquela cápsula dele, não é que ela seja ruim, é que a estrutura do microfone não colabora. A chave, ela é ruidosa. Esse gatilho do microfone, ele tem folga. Então esse gatilho do microfone, ele arrebenta na transmissão, porque você está falando ao microfone, você gera alguns movimentos, e esses movimentos eles vão ser captados pela cápsula, aquilo vai ser amplificado junto e fica uma merda. E ainda existem aqueles usuários que abrem o rádio e esgoelam o tripode, colocam tudo na zona de saturação, e quando você vai ouvir a modulação do cara, dá vontade de desligar o rádio, porque fica muito ruim, Pessoal, não palitem rádio, vocês não têm ideia do que está acontecendo do lado de lá da sua estação. Se você pudesse se escutar, você teria um pouco de vergonha e não faria isso. Então, a dica que eu queria dar é essa: na hora de utilizar o seu microfone, toma um certo cuidado, porque ele é um microfone não de baixa qualidade, mas de altíssima sensibilidade. E para esse rádio isso não é bom, porque agora o seu áudio está lá em cima, está lá no céu, a sua potência está lá em cima, e não é legal você amplificar sinais indesejáveis. Tudo é menor ou maior por comparação, tudo é melhor ou pior por comparação. Então eu tenho certeza que você, quando chegar num equipamento igual o VR9000, que tem um montão de funções,
se você saiu do 148, você vai ter uma dor de cabeça enorme, porque são várias funções, é tudo muito novo, é um rádio que já tem dissipador de calor de fábrica, é um rádio que tem dupla sintonia, é um rádio que tem uma quantidade louca de canais, funções, tem bip, tem chave de mais 10, tudo que um Cobra 148 não tem. Então, você pega um rádio desse com controle de potência, com eco digital, você fica louco, fala, porra, quero aprender a mexer em tudo ao mesmo tempo. Eu sei como é que é isso. Quando eu tive meu primeiro rádio com SSB, ele tinha dupla sintonia. E eu não conseguia falar para lado nenhum, porque eu não sabia sintonizar. Por mais que tentavam me explicar a situação, não entrava na minha cabeça. Até que eu decidi unificar a sintonia TX-RX. O que é isso? É transformar os dois botões num só, como se os dois tivessem a mesma função. E como que funciona isso? Quando você estiver no modo USB ou LSB, você vai escutar alguém falando, às vezes com a voz meio assim, às vezes com a voz... O que você vai fazer? Você vai sintonizar utilizando a sintonia fina ou a sintonia grossa. Você chegou na voz da pessoa, acabou, está sintonizado, só isso. Olha, mas por que tanta diferença assim? É porque esses rádios originais, inclusive aquele meu primeirão que eu comentei aqui, que eu não conseguia falar para lado nenhum enquanto original, essa sintonia fina, que é mais sensível, na verdade é mais sensível a grossa. A de cá é menos sensível, aqui você consegue mais maleabilidade para sintonizar, porque a de cá é mais sensível porque a pista ela tem mais quantidade de resistência. Então você tem aqui, ele varia do 4 ao 6, e aqui ele varia quase que um canal, ó lá. Então aqui tem mais sensibilidade. Então a vantagem de você unificar a sintonia é que aqui com menos sensibilidade você chega na voz da pessoa assim, facinho. Então voltando ao assunto, o problema é que esse rádio original aqui ele só atua na recepção. E o cara quando está mexendo nesse rádio, o cara lá, eu por exemplo, a gente não sabia disso. Naquela época a gente comprava rádio usado, estou falando em 1980. Comprava rádio usado, não tinha manual. Vocês não tinham noção como é que uma fonte de alimentação era cara. Então você pegava o rádio cheio de botão, você não tinha com quem conversar, assim, no sentido de te explicar o que fazer, se não fosse um bom caminhoneiro que investisse alto, porque um rádio desse sempre foi um rádio de alto custo. Então, chegava na sua mão um equipamento top, um equipamento de primeira linha, coisa linda, só que a gente não sabia manusear, então teve que ser descoberta uma forma de unificar essa sintonia, porque ter isso aqui só na recepção não fazia sentido. Então eu replico esse comportamento para os meus clientes, porque eu tenho certeza que a pessoa quando chega no rádio e ela tem uma certa condição, ou às vezes não tem condição, mas tem uma cognição muito além, ela quer o melhor, ela merece o melhor, ela reconhece que a lida no trabalho, a rotina é uma rotina muito cansativa, por isso ela merece o melhor. Ela vai no equipamento como esse, que de fato é muito melhor do que um rádio mais básico, e o equipamento é todo complexo, é um negócio mal feito, a sintonia é muito ruim. Aí para na minha mão, o que eu faço? Eu vou reproduzir no equipamento todas as soluções daquelas preocupações que eu tinha em 1900 e bolinha. Resolvendo esses problemas, a pessoa consegue ter uma boa modulação, consegue ter um bom resultado, consegue ter um bom áudio, consegue chegar longe, e para mim é isso que interessa, resolver o problema, para o cidadão ficar satisfeito e me representar aonde ele estiver. Meu irmão, muito obrigado. Obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo respeito, pela paciência de ter enviado equipamento para cá, esperado um pouquinho. A minha rotina não é fácil, mas eu adoro a minha rotina, eu adoro estudar, eu adoro produzir. Eu não consigo ficar o dia inteiro preso no laboratório, eu tenho que estudar, eu tenho que abrir minha mente para outras coisas, porque a vida ela não cessa no nosso trabalho ou nos nossos relacionamentos. Eu acho que é de uma vaziez enorme você não produzir coisas novas, você não abrir a mente para coisas novas, e é isso que vai lapidando a gente na relação com o mundo. Então, muito obrigado pelo carinho. E quando você vier aqui em Juiz de Fora, se você tiver oportunidade, me dá um toque para você vir almoçar aqui e tomar um bom café. Cafezinho arábico, você vai gostar muito. Eu consegui, graças a Deus, parar de fumar.
Agora eu sou um cara cheiroso demais da conta, mas o cafezinho não abre mão não. Tá bom, irmão? Muito obrigado para você que me acompanha. Eu vou colocar uma vinheta aqui do Instituto Bruno. Debaixo aqui do vídeo eu vou deixar um link. Se você puder fazer a caridade de doar, eu faço uma campanha com a minha turma na faculdade direto. Eu gostaria que você também pudesse fazer isso. Mesmo que você não doe nesse link que eu vou te dar, que você possa ajudar uma instituição de tempo em tempo. Aqui a gente está sempre fazendo uma campanha, sempre ajudando a galera, beleza? E essa aqui é a minha doação do mês. São R$450 de feijão. Eu ganhei da Drogaria Romanos um pacote de fraldas, sempre fralda geriátrica. E ganhei também mais 5 pacotes de fraldas geriátricas de uma amiga lá da faculdade. Isso é para você entender que a minha campanha não é uma campanha de boca. Eu estou sempre ativo em todas as comunidades que eu faço parte. Pessoal, um grande abraço para você que me acompanha. Eu não peço só o seu like, eu peço que você compartilhe esse vídeo. E peço que, abaixo aqui da telinha, você possa clicar naquele link e possa fazer uma doação, por menor que seja, 5, 10, 15 reais, o que você puder, que mandar o seu coração. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a divulgação do meu próximo trabalho. Elas são únicas, especiais, precisam de carinho e atenção. Não veem, não ouvem e dependem de ajuda. Elas podem nem saber disso. Nós sabemos. Você sabe. Instituto Bruno de Apoio a Pessoas com Paralisia Cerebral e Surdo-Cegueira. Ajude. Doe oportunidade. Get low when the whistle go.